Ele está mal orientado e é um ladrão. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E aqui no canal a gente já fez a análise, o review de vários episódios do Batman série animada. Contudo, a gente acabou esquecendo aqui de talvez o episódio mais importante que esse seriado teve. E foi aquele que começou tudo. Isso porque em 1992 estreava uma série aí que mudaria para sempre a forma como a gente enxerga o Cavaleiro das Trevas. E tudo começou com esse episódio que eu vou falar hoje. Com morcegos, um mistério e um certo cientista com um problema bem peculiar. E no vídeo de hoje, então, vou comentar sobre esse episódio fatídico. Aquele que talvez iniciou aí a era de ouro das animações e da DC nas televisões de quase todo mundo. E que fez parte, então, da vida de muita gente. Bora, então, falar desse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário. Comenta aqui embaixo qual foi o primeiro episódio que você assistiu do Batman série animada e também quando você assistiu esse episódio que eu vou comentar hoje. E bem, dado esse recado então importante, o episódio que eu vou comentar hoje se chama Asas de Couro. E já tem um detalhe curioso aí a respeito desse episódio. Porque embora então esse episódio não tenha sido o primeiro a ser exibido lá nos Estados Unidos, essa honra se dá ao episódio A Gata e Suas Garras, parte 1, que foi a apresentação da Mulher Gato, e que eles acabaram passando esse episódio primeiro, então. Esse episódio, então, Asas de Couro, ele foi o primeiro, então, que foi produzido. Ou seja, então, ele foi o primeiro episódio, então, a ser feito aí pelos criadores do desenho. E embora esse episódio em si fique bem aquém da grandiosidade de alguns que nós já fizemos análise aqui no canal dessa série, é interessante a gente notar quanto dos elementos de sucesso do desenho já estavam presentes desde o início. Parte do que torna, então, Asas de Couro interessante e o que diferencia dos primeiros episódios de séries que viram depois é o quão do universo é apresentado nesse primeiro episódio. E bem, agora a gente já começa, então, a analisar esse episódio como um todo e já ver o que ele tem de elementos aí que a gente já poderia ver da série mais pra frente. E se realmente esse primeiro episódio aí era realmente tudo isso ou era bem qualquer coisa? Bora então começar a análise. A começar que esse primeiro episódio já tinha aqueles créditos iniciais com o título do episódio, acompanhado por uma arte que remete à trama que nós vamos ver nele. Isso aqui é lendário. E bem, a história inicia com 2 policiais patrulhando Gotham a bordo desse belo dirigível. Inclusive, não sei se em futuros episódios nós vemos esse detalhe aqui das cabines de comando desses dirigíveis. Eu realmente não me lembro se aparece isso outras vezes. Até que um desses policiais avista um ponto estranho no radar, mas ele desaparece rapidamente antes que possa mostrar ao seu parceiro. Pouco depois, uma grande criatura parecida com um morcego passa voando pelo dirigível, mas novamente apenas o mesmo policial consegue vê-la, para a surpresa aí do seu parceiro. Eles então decidem subir o dirigível acima das nuvens densas para ter uma visão melhor, mas tudo parece calmo. Enquanto isso, essa criatura invade uma farmacêutica chamada Fênix e ataca um segurança, jogando-o pela janela do rio. E assim, de cara, nessa abertura aqui do episódio, a gente já consegue ver alguns dos elementos que a gente mais se destaca, assim, que a gente gosta de ver. Pra mim, é uma daquelas visões definitivas do que Gotham pode ser realmente, visualmente, com esses dirigíveis, assim, passando pelos céus. Até causa uma certa confusão pra gente, que é uma parada antiga, mas tá numa cidade com elementos talvez até modernos, então eles mesclam essas duas coisas, que realmente fica muito bonito visualmente, Gotham com esses dirigíveis. E aí a gente tem a própria paleta de cores aí dessa Gotham, que os criadores chamaram dessa Dark Deco, que aí eles pegaram esses elementos góticos e arte deco e aí juntaram tudo nessa mistura também anos 40, 50. Então é realmente uma arquitetura que é bastante atemporal, assim, ela tem elementos de passado, mas também coisas recentes. Enfim, só nesses primeiros minutos a gente realmente fica impressionado realmente com esse visual de Gotham, que para muitos ainda é um visual definitivo aí da cidade. Para mim, pelo menos é. Quanto eu quero ver um dirigível em live action, olha, não tá escrito. No dia seguinte, no gabinete do prefeito Hamilton Hill, o comissário James Gordon repreende o detetive Harvey Bullock por uma entrevista não autorizada ao jornal de Gotham, durante a qual o Bullock declarou guerra ao vigilante Batman em nome da polícia. O Bullock afirma com confiança que ele encontrará o Batman, mas para isso ele pede ao prefeito uma equipe tática pessoal. O comissário Gordon se opõe fortemente, dizendo que não vai permitir vigilantismo nas ruas de Gotham e que os roubos a essas empresas farmacêuticas
não são típicas do Batman, muito menos ferir as pessoas. Mesmo assim, o prefeito concede o pedido ao Bullock, enquanto o promotor Harvey Dent, jogando aqui uma moeda na mão, promete prender o Batman caso ele seja capturado. Se você o pegar, Harvey, vou colocá-lo na prisão pra você. E aqui a gente vê então que Asas de Couro ele parece se passar nos primeiros anos ali, primeiros momentos de combate ao crime do Batman, porque a polícia ainda não tem uma confiança total com ele e o trata como vigilante até um criminoso, e o próprio Bat-Sinal também parece não existir, então parece que ainda tá criando aquela confiança entre o Batman e a polícia de Gotham. Outro detalhe legal dessa cena é que a gente tem o Harvey Dent sendo Harvey Dent, ele ainda é o Duas Caras. E a gente vê então que esse desenho ele vai ter cuidado ao desenvolver então esse personagem e mostrar ele antes de ser o vilão que a gente conhece. E isso sugere então uma continuidade, então que você vai ter que ir assistindo aí ao longo dos episódios dessa transformação. E como eu falei na abertura, você vai ter esse senso de que você tá entrando então de cabeça nesse universo que já tá acontecendo. As coisas de fato não vão ser muito explicadas aqui para você. E lembrando que isso é um desenho para criança, tá? Enquanto isso, na Batcaverna, o Batman lê a entrevista do Bullock e suspeita que alguém esteja tentando incriminá-lo. Ele mostra ao Alfred que 2 roubos semelhantes a empresas farmacêuticas ocorreram na última semana, ambos sem vítimas, mas com substâncias químicas roubadas, e bem específicas. Vendo o padrão nesses crimes, o Batman entra no Batmóvel e vai até a farmacêutica Phoenix, onde esse morcego misterioso foi visto pela última vez. Quer dizer que não foi o senhor que jogou os guardas pela janela ontem? Eu só jogo mordomos, Alfred. E, de novo, aqui, outra cena bem interessante, que é só o Batman aqui na Batcaverna, é que, de novo, a série ela já vai do pressuposto que, cara, você sabe quem é o Batman, você sabe a história dele, você sabe que ele é o Bruce Wayne, você sabe que o Batman fica na Batcaverna, você sabe mais ou menos como é que ele age, então ele não vai explicar didaticamente como que é o Batman, entendeu? Ele vai mostrar isso ao longo, realmente, do episódio. E, de certa forma, é algo parecido com o que o Tim Burton fez no Batman de 89. Ok, tem um flashback, mas é mais pra metade ali do filme, que meio que o filme já começa e já mostra o Batman ali atuando. Então, realmente, é bem interessante como esse desenho aqui para criança, ele já assume que você vai saber quase tudo sobre Batman, você já sabe quem ele é, então não vou perder tempo aqui explicando. E outra coisa que eu notei quando o Batman tá indo para essa farmacêutica e chega lá no local, em certos elementos do Batman, como, por exemplo, o Batmóvel, quando você vê a cena dele saindo, entrando no Batmóvel, ele tá indo lá até a farmacêutica, geralmente nos outros episódios não se demora tanto tempo mostrando ali ele entrando, ele dirigindo, tem muitos planos ali envolvendo o Batmóvel. E aqui é realmente para apresentar, assim, olha como vai ter esse Batmóvel bonito aqui para você ver todo o episódio. Assim como também, eu não sei porquê, eles perdem um pouco mais de tempo mostrando o Batman usando o Batgancho, dão um destaque a mais que em outros episódios não vai ter isso. Mas você nota que nesse primeiro isso acontece. Esses planos um pouco mais demorados, mostrando o primeiro Batmóvel e depois mostrando lá ele usando o Batgancho. Acho que para mostrar que o Batman tem gadgets e também porque tem que vender coisas também, né? Ao chegar na farmacêutica, ele assusta acidentalmente 2 funcionários, que chamam a polícia temendo o retorno da criatura misteriosa. Sem saber que foi visto, o Batman entra na cena do crime, jogando uma esfera aqui com gás sonífero, em uma policial que guardava a sala que ele queria examinar. Ao mesmo tempo, a central de polícia informa o Bullock da localização do Batman, que ordena que a sua equipe tática e o maior número possível de policiais sejam enviados para lá. Batman investiga a sala e encontra a fita de áudio do guarda, além de alguns fios de cabelo. Bullock e os policiais cercam um prédio, e o comissário Gordon chega ao local. O Bullock se gaba de que ele vai capturar o Batman, mas o Gordon informa que o Batman não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pois um novo roubo acabou de acontecer em outra parte da cidade. Outra fábrica acaba de ser assaltada no outro lado da cidade. Você seguiu o sujeito errado. O quê? Olha, e aqui realmente eu tenho que continuar os elogios, que o episódio ele faz bem em mostrar como é que o Batman então atua. Claro que levariam mais alguns episódios aqui do desenho para te conhecer mais coisas aqui dessa versão do personagem. Mas aqui o Asas de Couro, ele faz um bom trabalho em mostrar essa metodologia do Batman. De como que ele analisa os casos, primeiro conversando com o Alfred, depois ele vai no bate-computador, aí ele vai na cena do crime, usa gadgets, começa a fazer o trabalho de detetive. É realmente mostrar como é que ele aborda, então, o crime na cidade. Claro, a gente vai ver que ele também é um herói de ação, porque, de novo, é um desenho aqui pra criança, né? Tem que vender os bonequinhos. Mas você vê que eles querem colocar um algo a mais, entendeu? Não é só um herói de ação, ele também tem essa parte da metodologia de ser um detetive. Até porque esse trabalho de detetive dele depois vai continuar, né, numa outra cena, onde ele vai usar a sua persona, então, de Bruce Wayne, né, a sua outra identidade, para continuar essa investigação aí de tentar descobrir o que é essa criatura. A operação policial começa, e para escapar da equipe do Bullock, o Batman agarra
um dos policiais em uma sala cheia de cilindros inflamáveis. Aqui a gente tem então a primeira sequência realmente de ação, né, no episódio. O comandante da equipe joga uma granada aqui de gás lacrimogênico na sala, que acaba caindo perto de um dos cilindros e provoca uma grande explosão. Mesmo com toda a situação, o Batman consegue pular pela janela a tempo, salvando o policial que ele estava antes. E em seguida, ele foge e desaparece por um beco escuro. E aqui, outro elemento também bem importante, né? Batman salvando vidas, preservando a vida, que é algo essencial aí pro personagem, que muita gente acaba esquecendo disso, né? E como eu falei, né, tem que também ter algumas ceninhas de ação aí, porque Batman, herói de ação, eles têm que fazer também esse tipo de cena. No dia seguinte, o Batman, agora como Bruce Wayne, leva as amostras obtidas do dia anterior ao zoológico de Gotham. Ele é recebido pelo Dr. March, que se mostra visivelmente incomodado com a visita do bilionário. Mas ele acaba levando o Bruce até seu laboratório. Eu só preciso de... Sim, entre. Puxa, obrigado, doutor. O Bruce então entrega os fios de cabelo para análise, inventando que ele está com morcegos fazendo ninho na sua chaminé da mansão. O Dr. March se irrita com a ideia de que o Bruce pretende se livrar dos morcegos, como se fossem insetos, e afirma que os morcegos, ao contrário dos humanos, são os únicos seres capazes de sobreviver ao próximo cataclisma evolutivo. Nesse momento, os Langstroms, Kirk e Francine entram na sala, e a Francine pede desculpas ao Bruce pela grosseria do seu pai. Quando March sai para analisar o material, Kirk explica que o seu sogrão é muito protetor em relação aos morcegos, pois acredita que eles são superiores aos humanos. Bruce então entrega a fita de áudio da cena do crime, contendo um rosnado estranho, para que o Kirk então analise o som. Bom, e mais pra frente eu vou comentar um pouco mais disso, mas de fato, o ponto mais negativo, digamos, aqui desse primeiro episódio é que a história é só... ok. Só que mesmo o roteiro não sendo aí tão afiado, em certos momentos ele até consegue extrair algo interessante aí dos personagens. Principalmente nesse encontro aí desse cientista que é viciado em morcegos e tal, ele tá tendo uma conversa com o Bruce. Tem um momento aí maravilhoso que tem uma certa ironia aí quando o cientista tá irritado lá com o Bruce, que ele tava pensando em eliminar os morcegos ali como se fosse nada. Ele fala pro Bruce que eles são sobreviventes, eles vão fazer tudo para sobreviver, eles não são insetos. Você jamais saberia o que é isso, ser um sobrevivente. E aí a gente sabendo, né, não precisando falar nada, a gente sabe que o Bruce... ele sabe bem o que é isso. São sobreviventes, Sr. Wayne, e não pestes. Devia entender isso. Então tem uns momentos, sim, aí de genialidade aí escondido nesse desenho. Só que, de fato, assim, toda a trama, ela parece muito apressada. Tem aquela subtrama do Bullock caçando também o Batman, que né, qualquer coisa. Mas, de novo, aqui eu reafirmo que eu acho que ela tá conseguindo apresentar vários elementos aí da série que a gente vai ver com muita eficiência. E, de novo, voltando aí pra Batcaverna, o Batman analisa o rosnado por conta própria. Mas o computador não consegue identificar a origem de que animal possa ter feito isso. Enquanto isso, o Marty liga de volta e diz que os fios de cabelo são de um morcego marrom comum, e que o som era uma mistura de morcegos e um ninho de estorninhos brigando na chaminé. Mas essa explicação é falsa, já que o Batcomputador não tinha conseguido identificar nenhuma dessas espécies. E assim o Batman conclui que o cientista lá, o sogrão do Kirk Langstrom, tá mentindo para esconder algo. E aqui também eu tenho que dizer, né, palmas aí para esse design desse Batcomputador gigantão bonito ali na Batcaverna. Batcaverna também é um design lindíssimo. E nessa cena aí também tem outra parte que eu acho genial. E aqui cai na conta dos dubladores, tanto no original lá, o Kevin Conroy, quanto aqui na dublagem brasileira do Márcio Seixas, que é como o Batman, ele muda de personalidade e voz quando ele tá agindo como Batman e quando ele recebe a ligação do cientista lá que ele tá querendo falar com Bruce Wayne, você vê assim, ó, claramente, nas duas versões, assim, claramente você consegue ver a mudança, como é que a voz dele muda totalmente, assim, de uma hora pra outra. Quando ele é Batman é uma coisa, quando é Bruce Wayne é outra. E aí, como é que é? Até mais. O computador comparou aquele pelo com... É realmente um momento, assim, muito maravilhoso e só nessa sequência você já consegue sacar. Ok, nesse desenho vai acontecer do Bruce ter uma personalidade bem diferente quando ele tá com Bruce Wayne e outra como Batman. Isso você consegue sacar na hora. Então, assim, realmente, detalhe fantástico mesmo desse primeiro episódio. E naquela noite, o Batman invade o laboratório do zoológico e encontra um frasco com comprimidos daquela farmacêutica Fênix sobre uma mesa. De repente, Kirk aparece e, quando questionado sobre o paradeiro do March, ele responde que ele está dando uma palestra sobre a extinção humana e evolução dos morcegos. O Langstrom então revela que, guiado pelas teorias do seu sogrão, ele criou uma fórmula capaz de gerar uma nova espécie, nem morcego, nem homem. Porém, ele se tornou viciado nessa fórmula e acabou perdendo o controle,
sendo dominado por uma criatura que o força a buscar mais substâncias químicas para nascer por completo. E ele revela que essa criatura só precisa do último componente, que ele já havia tomado antes do Batman chegar. E de repente, então, Kirk começa a se transformar em um monstro morcego e ataca o Batman. Temos aí o morcego humano. Olha aqui, ó, diga-se de passagem, essa transformação aqui, a animação dele se transformando, ó, belíssima, belíssima. Para um desenho da TV, realmente, tá bem impressionante. E assim como eu tinha falado em relação à trama de antes, realmente é a parada bem genérica, né? Até o próprio morcego humano aqui, as motivações dele, como é revelado, assim, não deixa de ser genérico, né, galera? A gente sabe como o Batman, série animada, em episódios isolados, eles conseguiram fazer personagens secundários até terciários muito bem, com bons desenvolvimentos, mas aqui nesse primeiro episódio, realmente, aí a gente não consegue ter uma dica de que isso viria a acontecer. Como, por exemplo, aconteceu com o Ventríloco, aconteceu com o Sr. Freeze, aconteceu com Charada, Duas Caras. Parece realmente que os criadores para esse primeiro episódio, eles estavam querendo algum vilão que não é tão famoso assim, mas que eles conseguiriam fazer cenas de ação que a gente vai ver em seguida interessantes e que tem até um visual interessante. E acabou encaixando aí um morcego humano, né? Porque, pô, visualmente é legal fazer esse morcego gigante. E aí você consegue fazer essa trama que o Batman tá sendo incriminado por um outro morcego, que aí parece com ele, aí você tem cenas de ação legal, ele voando por Gotham. Só que em questão de desenvolvimento do personagem, que ele pegou a fórmula do sogro, que era gosta de morcegos, aí ele quer se transformar e é isso, sabe? É bem genérico. O Langstrom acaba sendo aqueles vilões unidimensionais aqui nesse primeiro episódio. Enfim, faltou despertar mais empatia da gente pelo próprio Langstrom, que é coisas que o Batman série animada conseguia fazer contra os vilões. Então, digamos, essa é a parte mais fraquinha, assim, essa parte realmente da trama como um todo. E durante a luta, o morcego humano leva vantagem, mas a aparição repentina de Francine assusta o Kirk e o faz fugir voando. O Batman agarra a perna do morcego humano e a luta continua pelos céus de Gotham, rendendo aqui uma cena bem grandiosa e muito boa de ação. Olha esse plano aqui, por exemplo, dos dois e a lua. Enquanto isso, o Gordon e o Bullock decolam um helicóptero após receberem a informação de que a criatura foi avistada pelo dirigível policial. Logo, eles percebem que o Batman e esse monstro são seres distintos. O confronto termina quando o Batman cobre os olhos do morcego humano, fazendo-o se chocar contra uma parede de um prédio. Batman então escapa com o corpo inconsciente do morcego, fugindo do holofote do helicóptero de Gordon. E assim, sobre essa sequência de ação, é uma ideia muito boa realmente utilizar o morcego humano para fazer uma sequência grandiosa com Batman por Gotham. Para um primeiro episódio é uma boa sacada, e além do que eu já tinha falado que realmente a animação, ela tá muito bem feita mesmo, é nessa parte também que outra coisa se destaca, e que também ia ser um elemento que a gente ia ver ao longo aí de todos os episódios do Batman série animada, e é uma coisa elogiadíssima desse desenho, que é a trilha sonora feita aí pela Shelley Walker, que realmente a gente tem aqui uma trilha orquestrada mesmo, então gravada com instrumentos mesmo reais, com uma grande orquestra. Isso geralmente não é algo que era muito feito para desenhos, no caso. Mas aqui foi uma decisão realmente criativa e muito acertada, até porque acabava remetendo na época ali à trilha do Danny Elfman lá dos filmes do Batman do Tim Burton. Então realmente serve como elo de ligação, mas é uma coisa própria também. E é uma trilha, assim, excelente, assim, ao longo de todo o desenho tem vários temas muito marcantes. E nesse primeiro episódio já dava pra ver, né, essa trilha orquestrada bonita aí num desenho. E chegando já aqui nos minutos finais do episódio, o Batman volta para a Batcaverna e analisa a fórmula do Langstrom e consegue revertê-la usando o seu supercomputador. O herói então entrega o inconsciente, mas restaurado Kirk a sua esposa, que o recebe com gratidão e encerra o episódio. Acabou. Por enquanto. E esse, então, foi o primeiro episódio aí, o lendário primeiro episódio aí do Batman série animada. E realmente uma coisa bem curiosa é como esse desenho, ele não precisou realmente explicar conceitos sobre esse universo, relações do Batman, não. Você já entra de cabeça numa aventura do Batman. Você não precisa sair recapitulando coisas que muita gente já sabia. Como, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha, que fez não faz muito tempo aí. Eles foram lá e tiveram que fazer de novo a morte do Tio Ben. E aí um desenho lá de 92 já sabia que não precisava fazer isso. Realmente os criadores tiveram uma boa ideia com isso, porque eles sabiam que tinha tido um grande sucesso com os filmes de Tim Burton, e você não precisa sair explicando as coisas. Você já sabe que é o Batman, você conhece os vilões, é isso, vamos ver aventuras bem escritas com esse personagem, é isso que o desenho vai ser. E revendo esse primeiro episódio, então, você consegue ver esses elementos que iam ser parte essencial aí do desenho. Mas para um primeiro episódio produzido, o nível aí da animação, os detalhes que eles já conseguiram explorar do personagem,
estabelecer coisas que iam ser melhor trabalhadas depois, pra mim isso é um grande acerto. Todos os grandes ingredientes, a paleta de cores, a Gotham que eles apresentam bem, o modo de agir do Batman, a mistura do lado detetive com ação, diálogos inteligentes em alguns momentos também aqui, já dá pra ver também, trilha sonora, atuações também, casting de vozes também. Então todas as peças já estavam aqui, você já consegue ver algum desses momentos brilhando nesse primeiro episódio. Então pra mim, assim, Asas de Couro, ele é realmente importantíssimo, não é um dos melhores episódios realmente do série animada, mas de fato ele tem esse fator aí marcante de ter sido o primeiro e de ter realmente estabelecido tão bem coisas que iam acontecer do Batman série animada, esses elementos, essas características que você vai gostar, você já vê-las aqui, algumas até já brilhando, mas conseguir misturar isso bem e já entregar um episódio assim satisfatório, pra mim esse aí é o grande acerto de fato desse primeiro episódio. Pra mim a atmosfera aqui tá perfeito, o que eles queriam fazer pro resto do desenho, eles já estabeleceram muito bem aqui. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse episódio, vocês lembram de já terem assistido ele? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode ser membro aqui do canal e ter várias recompensas extras bem massa. Tem, por exemplo, lives exclusivas e também grupo no WhatsApp. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.